Olá, pessoal, estamos com mais uma entrevista aqui do programa Pense Digital, terceira temporada. Hoje eu tenho a honra de receber o professor que eu conheci há mais de 20 anos, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, professor José Maria de Oliveira Parente. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela honra de entrevistá-lo. É uma grande satisfação estar aqui conversando com você. Você tem feito um trabalho muito legal, importante e uma contribuição importante para a sociedade. O professor José Maria Parente de Oliveira é mestre e doutor em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA, atualmente coordena o laboratório de Big Data Science do ITA, já atuou como chefe de divisão da Ciência da Computação do ITA, atualmente é professor e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Ontologia da Universidade de Nova York, em Buffalo, e, peraí, esse aqui eu vou cortar, nossa senhora. Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, tá. Atualmente é professor no ITA, né, no Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial, e também uma obra lançada em 2008 sobre cartografia cognitiva e mapas de conhecimento para pesquisa, aprendizagem e formação do docente. A nossa pauta hoje é sobre IHC, interação humano-computador ou máquina, e sistemas computacionais. Então, eu não conheço outra pessoa melhor para falar disso. Professor Parente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, fico à disposição. É muito legal interagir com você. Tem umas pautas muito interessantes, perguntas que estimulam, né, a conversa. Então, estou aqui todo assim muito feliz com essa oportunidade e disposto a gente começar uma conversa interessante. Professor, como é que o senhor vê hoje, antes da gente iniciar, essa relação de sistemas computacionais na interação humano-computador, aonde, como eu falei aqui, parece que o sistema está engolindo o nosso cérebro? Uhum. É uma pergunta muitíssimo interessante, né? Porque algumas pessoas pensam que os sistemas computacionais vão resolver a nossa vida, né? Eu diria que todos os sistemas computacionais são extensões, usando assim até uma linguagem um pouco mais coloquial, são próteses para nos auxiliar, para complementar ou para, assim, engrandecer, ampliar as nossas capacidades, né? Capacidades cognitivas, né? Por exemplo, hoje o cérebro pensa muito mais rápido, a gente consegue fazer associações muito mais rápidas que os computadores não conseguem. Porque a gente trabalha com semântica, o significado das coisas. E para o computador entender semântica é um processo complicadíssimo, né? A gente tem que ensinar o computador a perceber a semântica das informações que estão representadas nele, né? Então, eu vejo os sistemas como essa possibilidade de ampliar, né? Por exemplo, a capacidade de recuperar informação. Então, a gente sabe, muitas vezes a gente precisa de uma certa informação, a gente tem uma vaga lembrança que não consegue recuperar, está lá no fundo do cérebro. Agora, o computador tem uma capacidade muito maior de recuperar a informação, desde que perguntado adequadamente. Se a gente não souber, ele também não vai ser capaz de... É um comando dado, é o que eu faço com meus alunos. O computador não sabe nada, você tem que ensinar igual uma criancinha, né? Se você perguntar de qualquer forma, ele vai ficar mudo. Não consegue, exato. Então, assim, tem todo esse lado, e aí uma grande questão é como é que a gente conecta a nossa mente, a nossa forma de interagir com a forma do computador receber informação que ele precisa para processar e retornar aquilo que estava na nossa mente, uma resposta para aquilo que a gente queria perguntar. Porque muitas vezes tem um outro problema, né, do humano, a gente pensa, temos alguma coisa em mente, mas na forma de verbalizar aquilo que está em mente, acaba saindo diferente daquilo que está na mente. E o computador vai responder de acordo com aquilo com o input que ele recebeu, né? Exatamente. Eu estudei linguística forense, finalizei agora em fevereiro, e a questão de signos, como o senhor bem colocou, signos, significados, e como é que a pessoa entende uma mensagem que é falada igual para todo mundo, é igual telefone sem fio. Às vezes ele recebe aquilo que ele quer ouvir, constrói da forma que ele quer,
Por isso que, às vezes, relações com humanos, entre humanos, é difícil. Você falou, mas eu não falei que essa intenção. Realmente, você não falou, mas ele tem uma vivência, ele tem uma carga linguística, uma identidade linguística, uma identificação de si totalmente diferente da sua, né, inserido anteriormente numa cultura, e daí o que a gente chama de desinteligência. Né? Às vezes, até em morte, uma coisa totalmente, como foi o linchamento daquela senhora, não sei se foi no Guarujá, em Santos, que só porque ela ofereceu uma maçã para uma criança, a pessoa que viu já estava contaminada com a ideia de que existia uma mulher que pegava a criança na rua e fazia sacrifício. A mulher não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ela só fez um gesto de humanidade, deu uma maçã para uma criança. Ela foi linchada. Pois é. Não, Né? Então, você vê a contaminação, a importância da comunicação entre humanos, ainda mais com a máquina. Não, é verdade. E a comunicação assim, é tão humana, é tão complicada, né? Acontece com a gente. Estamos conversando com alguém, uma pessoa próxima, e estamos falando. Aparentemente, a gente está se entendendo. Né? Parece que estamos falando da mesma coisa. Até que alguém traz alguma outra palavra, alguma outra informação, aí os interlocutores se dão conta, opa, peraí, tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Aí só depois de muito tempo que consegue perceber, nossa, eu estava pensando isso, você estava pensando aquilo, aí leva um tempo para tentar harmonizar de novo as visões, para fluir uma... Exatamente. Então, eu gostei muito do que o senhor colocou dos signos, assim, que os significados nas interações humanas que o computador não tem. Né? E, aproveitando esse assunto, como está o fator IHC hoje? Interessante. Nós vamos, eu vou falar assim, algo que eu estou vendo hoje, que assim, eu redirecionei minhas pesquisas, né? Por exemplo, os novos sistemas, né, baseado nessas, né, que LLM, Large Language Model, né, como o ChatGPT, que usa essas coisas, né? E a gente está caminhando para a interface de recuperar informação para linguagem, uma interface em linguagem natural, né? Veja que em alguns sistemas, vamos pegar uma pessoa leiga que está usando um sistema que é para um usuário mais qualificado, mais técnico no assunto, né? Então, para o leigo usar, ele teria que entender o que tem ali naquela interface. Agora, se esse mesmo leigo fosse interagir com um sistema em linguagem natural, esse leigo pode colocar questões que o sistema em linguagem baseada em linguagem natural vai conseguir entender. Lógico, a pessoa não vai saber fazer questões mais específicas, mas ela consegue algum retorno que não conseguiria no outro sistema, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu vejo que esse é o caminho, né? Analisando que as Big Tech, várias pesquisas pelo mundo afora, estão fazendo, a gente está indo nessa direção, né? Então, o uso desse tipo de ferramenta, né, né, de linguagem, que fica no contexto de inteligência artificial, eu acho que acaba sendo, uma grande corrente que a gente está caminhando que o mundo está caminhando nessa direção. Então, a gente vê cada vez mais as Big Tech, não, começou um grupo, grandes investimentos de pesquisa, então a gente está indo nessa direção. Agora, por outro lado, eu vejo também que a modelagem desses sistemas acaba sendo ainda mais importante do que antes. Não que não fosse importante antes, mas agora, para dar essa possibilidade, para representar a interação humana, que é baseada em linguagem natural, essa modelagem, na minha percepção, ela acaba sendo muito, muito mais crítica. Demanda muito mais cuidado, né, atenção, critério na modelagem. Né? Por exemplo, do que a gente estava falando desse entendimento, mesmo entre pessoas usando linguagem natural. Quando um analista de sistema ou um especialista vai capturar requisitos, entender algo para construir um sistema, essa pessoa se baseia na sua percepção do mundo naquele momento. E a primeira questão é, aquela percepção está correta? Ou, ainda não tão rigorosa, menos rigorosa, né? Uma pergunta menos rigorosa, essa percepção é realmente representativa daquilo que ele viu do mundo? Fala tudo. Eu sempre falo isso.
para os meus alunos, requisito e modelagem é a coisa mais importante que tem, antes de saber programar, né, já que alguns cursos são inteiriços, né, nesse sentido. Então, eu trabalho a lógica do sistema, primeiro no papel, na escrita, né, passo no entendimento do outro, porque você vai, por exemplo, desenhar um fluxo, uma modelagem não é para programador, mas um fluxo de processos simples, a outra pessoa vai entender de uma outra forma. O que você faz em computação é fazer para a massa, o mínimo que se pode entender para todo mundo, né, uma forma abrangente. E eu vejo algumas dificuldades no sentido do raciocínio, lógico. A pessoa está no computador, no celular o tempo todo, que é o computador. Mas na hora de escrever o que ela própria mesmo faz, numa compra simples, ela não sabe fazer isso. Isso é verdade. Isso é normal, é a primeira coisa que você aprende, a autopercepção, eu trabalho isso, a autopercepção, assim, quando você sai de um lugar e vai para o outro, quais os comandos que você faz. E, como eu sempre falo, os detalhes são os mais importantes, e é exatamente o automático que está no detalhe, a pessoa esquece. Construção de sistema. Então, me preocupa um pouco, porque futuramente são os analistas que nos atenderão. Não pode depender de inteligência artificial. Tem pessoas programando com inteligência artificial. Isso me assusta. Não, pois é, essas questões passam a ser ainda mais, porque antes a gente trabalhava com sistemas que eram, assim, determinísticos, mas basicamente assim, né, os sistemas clássicos. Ou seja, você captura, transforma aquilo que você percebeu em regras que ficam codificadas no computador, mas são regras assim, se isso, então aquilo, e etc., né? Então, dado que uma entrada sempre havia uma saída esperada para cada tipo, porque tudo era baseado, a gente tinha que construir as regras, né? Sim. Com esses novos sistemas, eles capturam coisas que vão muito além daquilo que a gente percebe, né, do que a gente coloca. Por quê? Eles fazem uma análise muito grande, uma correlação estatística. Então, Sim. e vem depois é muito mais amplo do que naqueles sistemas determinísticos, né? E aí a gente passa a ter o usuário, de qualquer forma, para obter as respostas que ele espera, ele vai ter que ter uma capacidade melhor de como formular as questões. Então, vai ter que raciocinar melhor para fazer a pergunta, para formular as perguntas, né? A resposta Exatamente. correta, mais apropriada, depende de uma questão bem formulada, né? A gente está indo muito nessa direção. Então, vai demandar esse preparo, né? E esse preparo, logicamente, depende da formação, né, educacional anterior. A gente vai ter que continuar estimulando o ensino de linguagem, de matemática, de ciência, que é para preparar a mente, para que as pessoas tenham a mente preparadas para chegar nesse tipo de interação, diria assim, mais sofisticada do que os sistemas atuais, né? Bom, falemos agora de ontologias, que é a atuação do senhor atualmente. Bom, ontologia, ela é assim, é um assunto fascinante, né? Que eu diria que ele começa a ser mais bem formulado lá com Aristóteles, né? Que é a ciência do ser, a ciência do que existe, né? Ou seja, como é que a gente descreve a realidade? Por realidade, eu me refiro a um aspecto, um recorte da realidade de interesse, né? Mas ele pensava na realidade como um todo. Como é que a gente descreve a realidade, né? Daí que vem as categorias de Aristóteles, que ele caracteriza lá quem o que, como, onde, ou seja, ele encontra algumas categorias que são capazes da gente descrever uma realidade usando essas categorias, né? Exatamente. E ao longo do tempo isso foi evoluindo, né? E acaba sendo incorporado, por exemplo, para a ciência da informação, sistema de informação, inteligência artificial. Então, existe uma pesquisa muito forte, né? Vários grupos pelo mundo afora trabalhando com ontologia, com diversos propósitos, né? Que é exatamente para dar aquilo que a gente estava falando, uma representação, uma descrição da realidade mais rigorosa, né? Com capacidade de inferência. Então, assim, em termos de pesquisa, isso tem ampliado muito,
Eu tenho outro exemplo aqui, só para Claro, fica à sair. vontade. Vou mostrar um livro aqui que eu estou lendo em paralelo. E eu uso de ontologia não apenas no contexto científico, mas no contexto de negócios. Exercício de análise ontológica. Então, assim, Olha, essas fronteiras do uso de ontologia, né, estão sendo ampliadas, então saem da academia, saem do meio científico e estão entrando no mundo corporativo, né? Porque já existe uma percepção muito clara, né, que hoje é importante entender bem o negócio. Quais são as entidades, como elas se relacionam, quais são as regras de negócio, isso tudo muito bem representado, né? Usando uma linguagem lógica para isso, porque se a gente deixa tudo na mente, as regras de negócio ficam na mente das pessoas, e vamos supor que essas pessoas saiam daquele setor sim, não acontece. e vão levar com eles o conhecimento, né? Sim, Então, esse conhecimento, quando fica representado, garante essa perpetuação no local. E o outro aspecto é que essa modelagem bem detalhada, né, com ontologias, a gente vai precisar para alimentar esses sistemas tipo chat GPT, similares, né, para que, em vez do sistema sair pegar um monte de base de dados, de documentos, sim. criar aquelas associações, né, bem genéricas, se a gente alimenta com ontologia, ele vai entender melhor. Ah, entendi, eu tenho esse monte de documento, mas eu conheço as entidades, como elas se relacionam, quais são as regras de negócio. Então, o uso de ontologia dentro desses sistemas, a expectativa, como já alguns artigos mostram, é que a gente melhore as respostas que esses sistemas oferecem, né? Então, assim, eu vejo um potencial muito grande, muito animador, minha agenda de pesquisa que, sei lá, vai para anos a fio aí pela frente, né? Que ótimo. Eu queria perguntar aqui, como o senhor atuou, sistemas computacionais, tirando, né, a parte de HC, a interação, né, como que o senhor vê o futuro dos sistemas operacionais? Os sistemas operacionais clássicos que estão Sim, lá. Sim, eles continuam, assim, importantes, porque para a gente usar uma linguagem para usar um computador, né? Então, esse computador, né, que eu estou usando aqui, né, usa o sistema operacional, né, do Mac, tem o outro ali que é o Windows, ou seja, eles continuam sendo importantes, né? Agora, em cima deles vêm as diversas linguagens, né? Hoje que fazendo uso, né, de outros recursos que o computador oferece, então acaba sendo um aspecto importantíssimo, né? Ou seja, para o bom funcionamento das máquinas, é importante que essas máquinas tenham sistemas operacionais que permitam explorar toda a potencialidade, todos os recursos das máquinas. E, além disso, os sistemas operacionais têm que ser capazes de dar apoio para essas diversas linguagens novas, né, que estão surgindo, computadores cada vez mais eficientes, né, máquinas assim mais potentes, né, em vez de sistemas únicos no computador único, a gente caminha para sistemas distribuídos em cluster, né, com vários computadores interligados, nuvem, que é para isso, da nuvem, né? Então, que é para permitir autoprocessamento em alta escala, né? Para quântico, né? O quântico aí está vindo para dar uma acelerada, assim. vir uma outra visão, né, da computação quântica. Então, é um mundo em evolução. Isso também sinaliza de uma preparação, né, de um fortalecimento da educação, né? Lá nas idades, né, nos estágios iniciais da educação, que é para ir preparando as crianças para começar a entender, né, para quando chegar numa idade, né, ali já como adolescente, já comecem a perceber melhor as coisas, né? Então, a gente caminha para o mundo computacional, né? Tudo depende da computação. Então, Me assusta um pouco, né? Eu queria a opinião do senhor relativo a Big Data e depois pseudo-inteligência artificial. Inteligência, para mim, é a nossa, né? Que a criatividade que a gente tem, a gente levou milhões não, milhares, né? De anos para adquirir com experiência, com cultura, que máquina nenhuma tem e acredito que não vai ter. é, Instinto e criatividade são coisas que máquinas não têm.
Eu sempre Sim. repito, é máquina, não é orgânico, é máquina. Uhum. Sim, e Big Data entra como um meio, né, um instrumento que é dar esse tratamento de grandes volumes de dados, né? Não apenas em volume, mas variedade, velocidade, Exatamente. né? O aspecto temporal da validade da informação. Essa informação é útil ou não é? Muitas vezes a informação tem tempo de Ainda, validade, né? ainda tem isso, que se você for colocar tudo, é como se a sua vivência em tempo real estivesse numa máquina, não cabe, não Então, cabe. exato, passa por escolher o que eu preciso para atender determinada demanda, determinada necessidade, né? Mas, assim, existem hoje, né, todas essas técnicas que é para exatamente permitir o uso desse volume de dados, né? Se a gente pega técnicas tradicionais de machine learning, mineração de dados, era um uso de um volume de dados mais limitado, né, porque isso ficava numa máquina. Agora, como a gente tem um volume de dados muito grandes, distribuídos em clusters, a gente tem Exatamente. um conjunto de técnicas que é para trabalhar, e aí a expectativa dessas análises é que elas sejam mais precisas, mais completas, né? Porque muitas vezes a gente pegava um conjunto de dados que era uma amostra de um todo maior. Quando a gente caminha na direção de Big Data, a gente se aproxima muito mais do todo do que uma amostra Sim, menor. sim, é mais interessante a questão da amostragem. Isso, e aí existe, né, um grande potencial de ter resultados mais representativos do que com as técnicas anteriores, né? Então, e tudo, assim, o volume de dados vai ser gigantesco, né? Só para dar um exemplo, chegando, por exemplo, na área de engenharia aeronáutica. Então, quando vão construir uma aeronave nova, então eles já têm algumas ideias de módulos, né, da aeronave, e já tem sensores, por exemplo, sensores analógicos, de mais ou menos 4.000 sensores analógicos. Nossa Senhora. E eles têm os sensores digitais, que são combinações desses sensores analógicos, que isso chega na casa de 20.000 sensores. Então, Nossa para Senhora. um voo experimental de 1 hora, dá para perceber a quantidade de dados gerados, que é muito grande, né? Ah, sim. Então, assim, isso só para dar um exemplo de como, e daqui para frente, com a internet das coisas, tudo vai ter um IP. Então, a geração de dados vai ser muito grande, né? Cada vez mais, né? Então, assim, a gente tem essa avalanche de dados, e aí as técnicas de Big Data nos auxiliam exatamente a tratar e processar esses dados, né? É tratamento de informações, exatamente. É o tratamento e a síntese, né? Da É, informação. O que é útil, né? Se eu for pegar tudo, é. é impossível. Exatamente, acho que esse é um ponto interessante, né? O que é relevante pegar dessa montanha de dados, né? Não é? O que a escolha passa por entender bem onde a gente quer chegar. Se a gente não souber, não tiver clareza do que a gente quer, aí pode ser qualquer coisa e pode ser qualquer dado, aí fica um trabalho disperso, né? O custo de processamento é muito grande, o retorno pode não assim ter significado. Então tem que ter isso demanda um compromisso de uma clara visão do que a gente quer, né, com o uso de Big Data. Esse é um aspecto. E eu diria que a inteligência artificial, que, aliás, o nome não é muito apropriado, Eu sempre falo. né, que, no fundo, são técnicas que tentam simular possíveis formas de pensamento, né, mas que, no fundo, são diversos algoritmos ali que aprendem com as informações, com os resultados que obtêm, capturam dados, fazem novas conexões. Talvez o artificial venha dessa possibilidade de conexão, mas que não reflete a forma como o nosso Nem de cérebro, longe, né? nem de longe. Eu confesso uma certa preocupação em como as pessoas entendem, né? A gente vê, agora todo mundo fala de inteligência artificial, né? Uhum. E aí dá vontade de perguntar, o que você entende por inteligência artificial? Eu dei uma aula disso, inclusive, com meus alunos de administração, né? A questão
do homem ter o instinto, ele vê uma coisa, estou falando de situação de risco, como é uma empresa, então o homem vê uma situação de risco, mas ele não sabe sintetizar, mas ele sabe que aquilo vai trazer um dano numa situação X. A máquina só obedece a comando, então o máximo que ela vai gerar são gráficos que indiquem o risco. Uhum. Mas o ser humano tem instinto, tem o cheiro, a visão, tem ouvido, coisas que ele não pode não dizer e falar, eu me senti mal ali, eu não gostei dessa pessoa. Ele não sabe falar, mas ele sentiu coisas, né, que, por exemplo, a máquina não faria. Mas você pode calibrar como é que funciona a questão de reconhecimento facial. Tá? Ele é passível de erro. Sim. O ser humano também. Né? Mas tem coisa que gráfico é uma coisa. Agora, você vê no todo, que é o que eu falo, a criatividade, a simulação, coisa que o computador não tem. Não, é verdade. E alguns sistemas, eles têm alguns bias, né? Exatamente porque da forma como eles foram organizados, eles acabam favorecendo alguns grupos, né? E outros não, acabam não recebendo esses... Ou seja, muitas vezes não há um equilíbrio por conta dessas visões de quem colocou as coisas, de quem organizou as coisas, né? Exatamente. Por isso que a gente volta para aquela questão de que a modelagem, a construção desses sistemas, eu diria que cada vez mais acaba sendo, assim, a importância disso tudo acaba aumentando mais ainda, né? Porque não são apenas aspectos técnicos, mas também aspectos legais e éticos, né, que estão por trás. Então, tudo isso... Exatamente. A ética, né, é uma questão interessante, a inteligência artificial, extremamente invasiva. Né? Por falar nisso, eu já ia tocar no assunto de aprendizado de máquina. Uhum. No senhor estudo, o que o senhor pode transmitir aqui de conhecimento sobre aprendizado de máquina? É um conjunto de técnicas... Pensamento computacional. É. Dói no ouvido disso. Pois é, o aprendizado de máquina, também o termo, eu confesso, não me senti muito confortável, né? Porque se a gente considerar aprendizado como algo que a gente captura e passa a usar na sequência, né, nas nossas ações, tudo bem. A isso, restringindo a isso, né? Agora, se a gente tenta associar aprendizado com a forma como a gente pensa, nos processos mentais, aí aprendizado de máquina não faz sentido, né? Mas Que é uma máquina. Se a gente se restringe a isso, dado que o computador, junto com um software, um sistema, processou algo e obteve um resultado e passa a utilizar aquele resultado, esse novo resultado sendo usado, aí a gente considerar como aprendizado, beleza, tá? Então, desde que a gente separe bem a forma como as coisas acontecem. Aprendizado no sentido de capturar algo, obter algo novo, que a gente passa a usar. Aí tudo bem. Então, os algoritmos, quando a gente fala de aprendizado de máquina, tem muito isso, né? Você tem os algoritmos que você apresenta informação e eles inferem coisas que não estavam declaradas nos dados, né? Tem dentro desses algoritmos, tem um que chama regras de associação. E tem um exemplo que é muito curioso, né? Que foi lá do Walmart, nos Estados Unidos. Eles pegaram, né? Então, as transações estão pessoas que fez a transação no dia tal, comprou isso, aquilo e aquilo outro, né? Eles pegaram aquele conjunto de transações, base de dados de transações, né? De supermercado, né? No Walmart, supermercado. E daí, eles extraíram regras, chamadas de regras de associação, que dizem o que estava acontecendo. Então, eles capturaram padrões, né? Do tipo, homem que compra, uma certa idade, que compra cerveja, que compra fralda, sexta-feira à noite, também compra cerveja. Ou seja, por quê? Na sexta-feira tem aqueles jogos, né, que lá das ligas americana e etc. Então, muitas vezes, o homem sai para comprar fralda e compra cerveja para assistir os jogos, né, com os amigos. Ou seja, foi algo importante, uma captura de uma informação útil
E o que significou isso para o supermercado? Ah, é? Então vamos ajustar as gôndolas aqui, as prateleiras, de tal forma que facilite essa compra. Então, a máquina, e o aprendizado nesse sentido é descobrir padrões de comportamento que vão servir não para a máquina, mas servir para quem está utilizando aqueles mecanismos, né, esses sistemas de aprendizado de máquina. Esse é apenas um exemplo. Você quer ver um outro em termos de robótica? Tem um robozinho, tem uma câmera, e a câmera, por exemplo, em uma certa direção, está vendo a linha, né, lateral, a lateral do campo, no futebol de robô, né, em particular. Aí, o fato da câmera ler aquilo, para o robô não significa nada. Então, tem um algoritmo que captura aquilo, nas posições tais e tais, tem uma linha, e o significado dessa linha é que a bola pode ir só até aquele é o limite, né? Então, aí o robô está se deslocando, ele está vendo a linha, está vendo a bola, opa, então sabe que a trave está para o outro lado, ou seja, isso tudo vai sendo aprendido e sendo consumido pelo robô. Então, são algoritmos importantíssimos, né? Outro, navegação, né? Navegação autônoma, né? Que a gente vai ter agora daqui a um pouco tempo, os eVTOL, né? Que são aqueles veículos para decolagem e pouso vertical, né? Tem os drones, que são os menores, e tem os eVTOL, né? Que são para transporte de pessoas. A gente vai chegar na época que foi pensado lá nos Jacksons. Os Jacksons, eu nunca vi uma coisa tão certa igual os Jacksons. Época, né? E a gente está caminhando para isso. Já existe, as grandes companhias aéreas já estão trabalhando, né? Já conheço algumas, mas eu não posso comentar sobre isso, né? E elas têm já trabalhando com empresas no exterior, já estão trabalhando em contratos, porque vai ser por aí, né? Então, no primeiro momento, vai ser tripulada, né? Vai ser controlada. Mas a expectativa, assim como os carros autônomos, é que esses veículos sejam autônomos, né? Então, eles vão ter que construir uma relação de confiança muito forte para o usuário. Nossa, sim. Tudo que é autônomo, né, eu, como perita, como especialista em crimes, né, eu já penso na parte ilícita, né, um hackeamento, uma ofensiva terrorista, ofensiva cibernética terrorista. Eu já penso em como é que a pessoa vai usar para o mal. Infelizmente, a gente tem que anteceder ao mal, senão não tem o bem. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente avança em algo positivo, junto vem algo, a gente acaba aumentando a fronteira de ataque, né? Exatamente. Ou seja, então, os hacks, as pessoas com intenções maléficas, elas veem aquilo como uma oportunidade, né, para usar aquilo como instrumentos para as suas ideias, né, erradas, né? Então, essa é uma discussão. Tá bom, veículos autônomos, mesmo como controlados, com troca de informação, existe esse risco, né? Existe. Eu queria a opinião do senhor aqui, para a gente encerrar. É a opinião sobre IoT, né? Tanto como o senhor vê. E também sobre a Brynet. São dois assuntos que eu sempre toco. O metaverso eu acho difícil, né? Porque depende a princípio, de um óculos, né? Então, eu acho que no mesmo que foi o Second Life, ele é só uma ilusão de ótica, né? Uma coisa, como se fosse um game, né? Igual quando no game você tem efeitos especiais, dá a impressão que ele entrou em você e você está ali, né? Mas a Brynet é perigosa, né? E a questão também da internet das coisas. Não, exato, né? E tudo vai ser também algo que é espetacular, né? Então, quando eu falei, né, esses eVTOL, né, que é Electrical Vertical Takeoff and Landing, né? Veículo elétrico para decolagem vertical. Então, cada veículo, cada drone, cada aeronave, cada um vai ter um IP, né? Tudo vai ser um IP. Eles vão gerar informação automaticamente, né? Direto para a máquina. Hoje, precisa da intervenção, um main the loop, né? Para pegar, ler a informação, digitar e transmitir para alguém. No futuro, isso vai ser tudo construído automaticamente. Da mesma forma, em casa, a geladeira,
né, o fogão, a torradeira, tudo vai ser em P, né? A gente vai ter as luminárias, né? Tudo vai ser controlado, né? Ou seja, a gente vai ter, assim, entrei no ambiente, eu não preciso mais ir lá no interruptor ligar, né? Ele automaticamente tem um sensor de presença e aciona a iluminação. Vai ter, se eu chego em casa, eu gosto de um determinado tipo de música, eu gosto de entrar em casa e já ter um ambiente favorável, por exemplo, e já começa a tocar música. Eu gosto de um certo tipo de aromatizador, esse aromatizador também tem IP, ele automaticamente, ou seja, a gente vem de um dia estressante e aí quer Isso é relaxar, bom. e já cria toda essa, se a pessoa quer tomar banho, quer banho, enfim, é um potencial gigantesco, né? Tudo configurado e algumas coisas acionadas manualmente, outras automaticamente, já estão configuradas para fazer isso, né? Então, é um potencial muito grande. Então, uma coisa que eu vi recentemente, né, em termos de proteção ambiental, cada árvore tem lá um sensor, tem um IP para saber o que está acontecendo com ela e alguém tem numa sala de situação, consegue ter um panorama do que está acontecendo naquela região delimitada, né, para isso, né? Então, é o caminho, a gente está caminhando, assim, a passos largos nessa direção, sensores para muitas coisas, né? Vejo, por exemplo, o país, né, o Brasil, com grandes dimensões, o uso de imagens de satélite, junto com outras coisas em terras, né, com sensores, combinar essas duas informações para tomada de decisão, em termos de devastação, de queimada. Ou seja, o potencial é muito grande, né, para essas coisas. E aí isso liga com o Big Data, a geração de dados, o volume vai ser assim, gigantesco, né? Então a gente vai ter que ter a capacidade de processar isso tudo para atender, para entender algo, né, para responder questões importantes, é muito grande, né? E o curioso, aproveitando isso que você falou, no fundo a gente vai caminhar para uma síntese, né, de dados com IA, IoT, Big Data, essas coisas vão estar tudo muito caminhando, tudo muito junto, né? Vão estar muito interligadas, né? E também, então, eu concluo a importância aí que o senhor fala, da modelagem de dados. Né? Como é que o computador vai sintetizar informações? Sim, exato. Isso acaba tendo. E essa questão, né, também de imersão em ambientes, né? A gente pode ter, né, captura de informações ali, muitas coisas que a gente não percebe, mas aquilo que é capturado é processado e transformado em algo útil para o humano, né? E chega uma informação, né? Então eu olho para algum lugar, para algo assim, o contexto pode ser capturado de uma forma geral, e dependendo para onde ele consegue capturar exatamente qual é o foco da minha atenção, e traz mais informações a respeito, ou relacionado com isso, tem aquilo. Então, se eu estou num lugar e olho, né, estou num restaurante, aí vejo um restaurante, ele já captura que tipo de comida tem ali, preço, o que tem mais ao redor. Ou seja, por isso que eu gosto de chamar que, no fundo, a gente vai ter próteses cognitivas, né, que vão nos Próteses auxiliar. cognitivas. É bem a palavra, prótese, né? Porque não é uma coisa orgânica, faz parte do corpo. A Né? gente já tem o celular, que é o último órgão do corpo, que eu falo, né? Quem que fica sem? A Estou gente tendo acaba. um cuidado de olhar celular no máximo 6 vezes no dia e desligar a internet. Eu estou fazendo esse exercício. Você vai indo, daqui a pouco você não pode olhar num objeto 20 vezes no dia. É inaceitável isso. A não ser que você trabalhe com ele direto. Uhum. Né? É. Mas não é dessa forma. E, nossa, eu me perdi. Perdão, eu viajei, eu queria Mas são perguntar. muitos assuntos, né? São muito. Nossa Senhora. Dentro dessa visão, assim, tudo isso, né, acaba sendo Ontológico. extensões, complementam, né, a gente, e aí eu gosto de insistir nesse aspecto da educação. Eu diria que o pessoal, né, a gente ouve muita gente falar, não, mas agora com computador, com inteligência artificial, tudo que a gente quiser vai estar Ah, pronto, né?
não é verdade, né? No fundo, a gente vai ter que estar preparado para essas coisas, né? Então, se a Sim. gente não tiver né, uma educação formal que nos habilite a entender e lidar melhor com essas coisas, né? As pessoas vão ficar realmente numa situação mais complicada para interagir com essa nova, com esse mundo de informações, né, de sistemas computacionais inteligentes, né? Não é. Não é. Professor, eu agradeço a entrevista, eu fiquei emocionada, e o senhor quer finalizar com alguma questão do seu trabalho ontológica, e eu queria saber, para encerrar aqui, a respeito dos crimes que o canal UF ele promove campanhas, né? A primeira eu coloco racionalize, que é menos máquinas e mais humanos, né? Uhum, Do IHC. E depois a campanha sobre a exploração sexual infantil, né? E aí parte com a questão do uso do celular. Uma criança, eu sou contra, menos de 14 anos, para mim, nem põe a mão. Até para a questão cognitiva e aprendizado. A criança tem que ter o esforço, tem que cair, levantar, tem que aprender, é uma criança, não é adulto. Até adulto fica emborrecido, imagina uma criança que está aprendendo, tudo para ela é fácil, né? E eu vejo, inclusive, adolescente bem ansioso. Ele acha que o computador roda na velocidade de um celular. Eu já vi aluno meu, para estudar, ele vira a máquina, vira a tela, para a tela ficar na vertical, porque ele não está acostumado com uma tela quadrada no computador. aham, Várias vezes eu já vi isso, ele não, porque está acostumado a ler de baixo para cima, olha a gravidade. Você lê da esquerda para a direita, todo mundo. uhum, Inclusive computador, se você não colocar left, para ele é da esquerda para a direita. Eles estão lendo de cima para baixo. Tá a geração que lê assim e com o dedo. é, Não é nem os dois, não, um. uhum, O cara que faz design hoje tem que ser ninja. Ele não quer nem mexer o dedo. não, é Então, verdade. eu coloco essas questões, para o senhor deixar um recado, essa questão, ao meu ver, grave do uso do celular, né? A questão cognitiva, o fator de HC também, e a questão do risco, Uhum. o Então, risco que a criança corre. então, muito bem. Falando do ponto de vista, assim, técnico, científico, eu vejo um momento maravilhoso, né? De oportunidades, né? De trabalho. Assim, eu ainda tenho uma agenda de muitos anos, porque são coisas fascinantes e essas coisas, Sim, assim, podem ser exploradas, né? Eu acho que aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, né, é importante e dentro dessas novas oportunidades, eu acho que é uma junção, assim, muito legal de coisas para fazer. Então, eu sou muito motivado para continuar pesquisando, eu gosto muito, então eu tento passar essas novas ideias para os meus alunos, né, alunos da graduação, de pós-graduação, alguns com doutorado, outros já pessoas maduras, mas enfim, falei, olha, o, o momento é muito favorável, muita coisa legal para fazer. Primeira coisa que eu digo, o cara vem, eu analiso, puxa, legal, dá para explorar um monte de coisa, né? já. Então, esse é um aspecto que eu gosto muito e ainda vou continuar por muito tempo, né? Com relação ao uso do sistema, né, isso é uma preocupação, né? A gente não pode deixar a criança completamente assim livre para usar. Tem que acompanhar um pouco mais. Então, Sim, os pais têm que ficar mais próximos, né? Entender melhor. Não pode dar um computador como um brinquedinho para a criança ficar ali se divertindo, né? Porque as portas estão abertas ali. Quantos casos a gente vê que criança, alguém descobre, né, alguma informação, acessa a informação, essas pessoas maldosas, né, elas acabam, sabem como interagir com as crianças, adolescentes, né? Então, isso é muito, muito sério, né? Isso a gente precisa ficar muito atento, os pais, né? Pais, educadores, familiares, assim, todo mundo para ajudar a proteger, né? Eu acho, assim, aí esse eu encaro como uma guerra, né? Quem quer proteger, a gente tem que encarar como uma guerra contra essas pessoas que querem se aproveitar dessas situações, né? Então, o acompanhamento próximo é extremamente importante, né?
E com relação às interfaces, né, eu diria que, de novo, né, eu trago essa questão do repensar, da formação, mas os professores também vão ter que repensar, vão ter que evoluir um pouco nas suas visões, né, para poder saber como orientar os alunos, né, nessa interação. Não é simplesmente, não, pode usar. Não, a gente tem que caminhar para um uso mais racional, Funcional, né? positivo, funcional, né? Então, passa por uma certa adaptação, evolução dessas coisas, né? Antigamente, assim, tá aqui um computador para cada criança, né? Era uma ideia, mas não dá para ser assim, que isso seria algo muito, assim, sem um acompanhamento devido, seria muito perigoso, né? Então, são questões importantes que realmente merecem discussões sérias, profundas, né? Que precisam estar na pauta, né? Precisam estar ali na pauta. E eu fico realmente muito preocupado, né, com a vulnerabilidade, né, que as crianças e muitos adolescentes, né, acabam, a situação vulnerável que eles acabam ficando diante dessas, né, com essas pessoas aí que acabam tendo informações e tentam fazer uso dessas informações para, né, para ideias, né, inaceitáveis, né, com relação às crianças e adolescentes, né. Bom, sobre... Mesmo adultos, né, assim, só para completar, acabam sendo vulneráveis, né, as pessoas acabam, né, de alguma forma, né, por conta, que muitas dessas pessoas, né, que querem fazer essas coisas erradas, têm uma habilidade, eles entendem como... mas isso aí, eles estudam o alvo tem que estar vulnerável. O senhor está aí inserido em estratégia de guerra, né, querendo ou não, o alvo precisa ficar vulnerável. A vulnerabilidade de uma pessoa no computador, primeiro, é um sistema que é muito frágil, segundo, a sua atenção, né, que você não é multifuncional, a máquina nesse sentido mas você seleciona a atenção, então você está com uma atenção uma coisa e não está prestando atenção em outra, né? E isso colocado numa criança, não precisa nem dizer o desastre que é. Mas, assim, eu diria que vamos encarar como guerra para proteger, né, como forma de proteção, né? Então, Exatamente. Sobre a Brainnet, qual a visão do senhor hoje? Dentro daquela visão de divisão, né, de capturar. Eu acho ela extremamente invasiva, a proposta invasiva. Sim. Não o que Miguel Nicoleles fez, deixar bem claro aqui. O que ele fez foi uma coisa espetacular, né? Treinar o cérebro, né, de uma pessoa tetraplégica a voltar a andar. Dar um comando para a máquina para voltar a andar. Então, isso é uma inteligência. Isso sim é uma inteligência. Né? Tanto que eu acho que até a coluna da pessoa começou a se regenerar, porque entendeu o que estava sendo usado, em resumo. Isso é uma coisa, assim, fora do normal. Tá? Eles acabam, assim, restaurando conexões neurais, né? Exatamente. Quando a gente olha do ponto de vista de benefícios, né? Então, tem benefícios importantes, né? Então, imagina a pessoa, né, voltar a andar, né? E do ponto de vista científico, é um negócio espetacular, né? Entender como... Né? Então, muitas coisas positivas podem vir juntas, né? Agora, ele defende que você não precisa de uma inteligência artificial, você deveria melhorar a sua, otimizar a sua, treinar a sua inteligência. Claro que tarefa repetitiva, exaustiva, que não leva a nada, só repetitiva, é o computador que faz, desde a automação, né? A revolução industrial, aí eu concordo. Coisa que o ser humano não precisa fazer. Né? Mas, no caso dele aí, ele foi uma proposta bacana, né? E o Elon Musk comprou essa ideia, né? Não sei de que forma foi, para outro uso, outro fim. Né? Fazer o upload e download de informações no cérebro, com chip. Isso me assusta, porque parece controle em massa. Do ponto de vista de contribuir para o nosso funcionamento, assim, como tudo, né, sei lá, em vários aspectos, né, da ciência, muitas descobertas novas, sempre, logo em seguida, a fronteira entre o que é positivo e o que é negativo é muito tênue, né? Fronteira é um problema. É um problema.
Quando a gente pega até, assim, de bomba atômica, até o entendimento, né, dos processos nucleares, é um negócio fantástico, mas depois, quando a gente olha para o uso, né, na sequência, então eu acho que assim, a ciência tem muito isso, né, a gente avança o conhecimento, e quem está avançando normalmente está pesquisando com propósitos positivos, mas, inevitavelmente, outras pessoas vislumbram outros usos, né? Não Como foi necessariamente. o caso do blockchain, né? Blockchain, né? Uhum. E é a questão do criptoativo. Aquela lógica sequencial de chaves é interessante, mas parece estar mais para o mal do que para o bem. Isso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que continuar, né, buscando, né, em termos de pesquisa, no mundo corporativo, né, procurando fazer o uso positivo, com ética, responsabilidade das coisas, né? Então, a gente vai sempre viver esse dilema, né? A sociedade tem o interesse do bem-estar da sociedade, mas tem aqueles que querem fazer uso para vantagens, né, próprias, e transgridem a ética e a responsabilidade. Então, a gente vai viver, eu diria, sempre esses dilemas, né? E defendendo o que é positivo e tentando, né, combater todos esses efeitos, esses usos indevidos negativos, né? O senhor falou duas palavras interessantes, que é ética e responsabilidade. Se você não tiver isso na construção do sistema, você não tem nada. Não tem nada. Ele está extremamente inserido nas nossas entranhas aqui. Se você não tiver... Exato. A gente acaba passando a fronteira, passando para o outro lado, né? Exatamente. Professor, a Brainnet, intranet de cérebros, como é que o senhor vê essa proposta de intranet ou internet de cérebros? Ou seja, não tem mais computador. Vou simular uma telepatia aqui. Eu Nível de confesso que eu sistema. não parado para pensar ainda sobre essas coisas, né? Mas eu vi um experimento em 2010, que não era ainda cérebro para cérebro, né? Mas era um experimento com implante, né? Aqui pegava, assim, toda essa parte, os nervos de movimento da mão, né? Abrir e fechar. Sim. Que era um professor que pesquisava isso, né? E aí, isso estava conectado, né, via internet, com a esposa dele, que estava num outro lugar. Ele fez a demonstração ao vivo, né? E lá, então, tinha lá as conexões aqui, então já tinham capturado quais são os sinais para certos tipos de pensamento que capturavam, né? Que estavam associados com esses movimentos aqui. Então, ele estava lá, ele pede o movimento aqui da mão e ela assume. E ela faz. Ela assume. É o Então, que o Miguel Nicoleles fez. Foi há 22 anos atrás, se não me engano. pois é, e ela... Né? Ou seja, qual é o lado positivo disso, né? Tem um lado positivo, quer dizer, alguém fazer uso, né, da sua mão aqui. Se a pessoa não tem movimento, por exemplo, e alguém pode, de alguma forma, então, fazer uso disso, tem um lado positivo, né? Agora, se olhando assim para fazendo assim uma rede, né, uma intranet cerebral, né? Se a gente pensa numa forma de troca de informações úteis, mas essas trocas, eu diria que elas não podem ser uma banda larga em que você possa trocar tudo, né? Então, isso que eu estou falando, quando você entra num sistema, você tem autorização de entrada e saída, acesso e privilégio. Uhum. Né? Que é para segurança básica. Porque sistema tem isso. O que poderia ser é que a gente preserve um mecanismo nosso de liberar o que a gente achar que pode liberar para transitar nessa intranet, né? A gente não pode deixar portas totalmente abertas, né? Porque a gente ficaria vulnerável. Então, essa questão que o senhor falou, portas abertas e vulnerabilidade, é o pavor da segurança da informação. Pavor. Então, eu acho que assim,
Veja, por exemplo, quando a gente fala de prontuário médico, né, eletrônico. Eu pensei nisso. A gente pode ter o privilégio, hoje, assim, os prontuários ficam fechados. Então, se eu vou no médico, ele tem o prontuário dele. Se eu vou no... Meu prontuário está com aquele médico. Se eu vou com outro médico, o meu prontuário específico está lá. Mas se eu quero falar de algo que está no outro, eu já não posso usar, porque ele pertence a esse. Ora, ele tem as minhas informações como propriedade dele, né? Então, por que, se eu sou o real proprietário Exatamente. aquela informação eu poderia compartilhar com quem eu achasse que é importante compartilhar, né? Exatamente. Então, da mesma forma, numa intranet cerebral, por assim dizer, né, a gente precisa ter esse mecanismo de controle para liberar ou compartilhar aquilo que a gente julga importante compartilhar, né? Porque o que a gente vai compartilhar depende da situação, depende com quem a gente vai compartilhar, né? Tem uma série de coisas por trás. Seria um direito até de propriedade, aí, de direito de personalidade, né? Você se autodenomina, se autotutela, né? E se você não tiver isso, né? Se alguém dominar aí o seu cérebro, acabou. Pois Né? é, aí você vira ali, né, um Acabou a zumbi. privacidade, É. acabou o entendimento, né? Sim, são questões, assim, de novo, envolvem questões éticas, né, assim, muito forte, né, até essas questões que a gente fala, né, quando começa a vida, necessariamente, né? Uma vez uma vida começada, quem tem o direito sobre essa vida? A gente tem que respeitar essa vida ou é quem está hospedando essa vida, né? Exatamente, perfeito. Exatamente. A vida, ou quem hospeda, que é o dono do corpo, né? É. Do Então, corpo, assim, da mente, vamos dizer assim, né? então são questões que precisam ser muito bem assim pensadas, discutidas, debatidas, né? Não pode assim também. Né? Uma coisa é do ponto científico para você descobrir como as coisas funcionam, mas depois a transição para o uso disso, isso não pode ser imediato, né? Então tem todos esses aspectos éticos, legais, né, envolvidos. Quando eu penso nisso, a gente fala em sequestro de contas, sequestro de acesso, agora sequestrar a mente dói, né? Aí é dor. Professor, eu estou encerrando com muita alegria essa entrevista, agradeço essa aula magna que o senhor deu, seja bem-vindo sempre. E eu queria que o senhor encerrasse uma frase, um pensamento, né, para quem vai atuar nessa área, para alguns profissionais dessa área, para os profissionais de modelagem de dados, de sistema, que o senhor acha relevante. Fique à vontade. Bom, eu continuo achando, né, que a modelagem é importantíssima, a gente precisa entender bem o domínio e o uso, né, o uso de ontologia acaba sendo importantíssimo, né? E a gente tem que ficar muito atento para aspectos éticos, responsabilidade que a gente tem cada vez que quem desenvolve sistemas, né, tem, né? E muita atenção com esses sistemas, né, que envolvem inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, porque a gente consegue controlar coisas até um certo ponto, mas outras a gente não consegue controlar. Então, a gente tem que pensar muito no que a gente vai colocar nesses sistemas, que é exatamente para tentar garantir que problemas éticos, né, problemas de responsabilidades surjam depois, né? Então, que vai ter esse outro lado, né? Quem vai ser responsabilizado por problemas, né? Alguém usou uma informação que o sistema gerou, quem vai ser responsabilizado por isso, né? Se aquela informação causou um problema para o usuário. Então, tem todo esse lado que a gente precisa ficar atento, né? E outra, né? A gente tem que fortalecer a nossa educação para preparar as pessoas para esse mundo, né, que se apresenta aí com tantas coisas novas em termos de informação, mundo digital, novas ferramentas, IA, enfim, né? Mas que ao mesmo tempo tem muitas oportunidades para melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Só completando, a gente tinha operações informatizadas, calculadas, depois foi para sensíveis, e agora está caminhando para as íntimas. Então, está bem invasiva, eu vejo está bem invasiva a situação computacional. Então, que bom que tem profissionais como o senhor aí que pensam, né, nesse sentido. Né? E
A gente Bom, ensina por aqui, pode falar. não, eu só quero agradecer, foi uma conversa muito gostosa, Imagina. muito legal, uma interação, eu gosto de discutir ideias, né? Então, suas questões foram bem provocativas e estimulantes, Provocação. né? Então, provocativa no sentido bem É uma positivo, provocação. estimular mesmo, assim. E esse é um aspecto que é importante da educação, né? Que a gente precisa ter essa provocação, fazer as nossas crianças refletirem, né? Estudar, refletir, buscar, pensar sobre as coisas. Acho que são coisas muito positivas. Fico muito feliz aqui de ter participado dessa Eu não vejo outro profissional aqui para falar disso, que não seja o senhor, aqui no país, inclusive, porque eu vejo que o senhor capta a questão de interação humana, comportamento, com muito detalhe, o senhor parece que entra na mente da pessoa para poder entender. Esse é o objetivo do sistema, né? Então, eu faço aqui uma citação da Amíris Fernandes, que trabalha 30 anos com o X, né, IHC também. Então, coloquei ela na pauta, e o senhor agora para falar nessa questão, que eu sempre bato na tecla da questão do fator interação humano-computador. Depois dele, a gente tem tudo. Se não tiver ele, o entendimento, né, e principalmente do negócio, porque tudo é negócio, você não faz sistema nenhum. Tá? Certo. Então, eu agradeço, né, e a gente encerra por aqui. Série Pense Digital. Forense e Inteligência Policial. Com Karina Guimarães. Canal Wolf. Inteligência e Forense.